triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes. É isso aí, pessoal. O programa Lagoa em Pauta, aqui na Lagoa TV. Estamos com o prefeito municipal, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer a audiência de todos, principalmente levando essa possibilidade da internet ser o veículo de comunicação que pode entrar dentro da tua casa, pode entrar aonde você estiver, no teu trabalho, na praça, pode entrar aonde você estiver, tendo o sinal da internet 3G, tendo o sinal Wi-Fi, enfim, via cabo. A internet é um veículo de comunicação, era um veículo de transmissão de dados até bem pouco tempo atrás. Hoje é um veículo de comunicação, assim como é o rádio, assim como é a TV. A internet hoje realmente entra dentro dos lares de cada um de nós. Inclusive tem estudo dizendo que tem muito mais gente acessando a internet, WhatsApp e Face do que ligando rádio e televisão. Então realmente a gente sente que a Lagoa TV está com essa dimensão muito legal de poder estar entrando agora na sua casa e na sua vida. Muito obrigado. Programa Lagoa em Pauta com o prefeito municipal, Gustavo Bonotto. Prefeito, muito boa noite, muito obrigado pela tua disposição, pela tua atenção, querido. Boa noite, Giovanni. Em primeiro lugar, eu é que agradeço a oportunidade. Boa noite aos nossos espectadores. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui no Lagoa em Pauta. E hoje, especialmente, pela tua presença, sem demérito aos demais âncoras, Giovanni. Mas é a primeira vez que vamos fazer um programa, né? Sempre muito bem acompanhado pelos demais jornalistas da Lagoa TV. Mas hoje talvez seja um momento primeiro de vários que a gente faça em companhia. Que legal. E da mesma forma é uma oportunidade que nós encaramos para poder trazer à tona alguns assuntos que precisam ser esclarecidos, divulgar informações, atividades da Prefeitura Municipal. Por isso, eu é que agradeço a oportunidade. Show de bola. Tá certo, prefeito Gustavo Bonotto. Vamos relembrar que nós estamos na live agora. Então você que está em casa, você que está assistindo, faça a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, né, algum complemento, alguma informação, algum questionamento que seja relevante, faça agora, a gente entra no ar com a tua pergunta, leia o teu nome e você vai ter a possibilidade de também participar deste show que é a Lagoa TV. Agora com o programa Lagoa em Pauta com o Gustavo Bonotto, nosso prefeito de Lagoa Vermelha. Gustavo, algumas questões são pertinentes. Realmente o Ademar Fagundes fez 2 Lagoas Debate contigo, né? E vários assuntos vieram em pauta desses 2 programas que o Ademar fez. Outros não. Então eu tive que fazer uma compilação e ver realmente alguns que a gente poderia abordar, né? Alguns assuntos legais que a gente poderia abordar. Entre eles está a iluminação pública. A gente sente que existe uma grande preocupação com a contenção de gastos, né? O princípio da economicidade. É muito interessante a maneira com que se apresenta a situação dentro da gestão municipal. A iluminação pública entra nisso? Com certeza, Giovanni. A iluminação pública é uma das atividades, um dos serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal que impacta e muito na vida da nossa população, seja através da qualidade de vida e, por que não dizer, em relação à segurança pública. No entanto, ela é um desafio, pois são aproximadamente 6.000 pontos de iluminação pública em Lagoa Vermelha. Destes 6.000 pontos, nós temos uma taxa de manutenção que varia de 8% até 20% desses pontos que necessitam de alguma manutenção no decorrer do mês. Nesse sentido, seja a troca de lâmpadas, de reatores ou da fotocélula, ou até mesmo, às vezes, por vandalismo. E nesse sentido, é necessário um esforço muito grande para que se mantenha na cidade e no interior esses pontos com a condição de oferecer aquilo que se propõe. E os custos, eles são
pagos pelo contribuinte através da taxa de iluminação pública, da contribuição de iluminação pública, me perdoem, que é a CIP, e hoje ela enfrenta uma defasagem, digamos assim, né? O município arrecada menos do que aquilo que gasta com a iluminação pública. E no intuito de tentar não onerar ainda mais o nosso contribuinte, nosso objetivo tem sido, muitas vezes, buscar alternativas. E desde o início do nosso mandato, a questão da iluminação de LEDs, ela é pertinente, está sendo amplamente discutida por diversos municípios, né, como uma possibilidade. É uma tendência global. Eu vou confessar aqui na minha casa, né, quando fiz a substituição das lâmpadas, tenho feito por LED, acredito que muitos dos cidadãos têm feito isso, e na busca por economia. Então, por que não a prefeitura fazer a mesma questão? No entanto, diferentemente das lâmpadas à base de sódio, que são a maioria das que nós temos, existe um universo muito grande de possibilidades. Não falo em relação à potência e luminosidade, mas da parte mecânica que é necessária, ou seja, o suporte e a instalação destas lâmpadas. Então nós optamos por gradativamente tentar fazer uma substituição e pensamos em iniciar com um projeto piloto, que na verdade trata, se não me engano a memória, são 16 ou 20 luminárias, aqui nas imediações da Avenida Afonso Pena, bem próximo à Lagoa TV, para fazer um teste, digamos assim, né, que nós tenhamos em relação à sua adaptabilidade. Em relação à economia, não restam dúvidas, pois existem hoje inúmeras informações científicas em relação à luminosidade ser a mesma com uma menor potência da lâmpada. Então isso nos permite informar a RGE, porque esses pontos não existem medidores, é uma estimativa que é feita com base na potência das lâmpadas. No momento que nós informamos lâmpadas de menor potência, com a característica de que o LED tem de oferecer uma maior luminosidade, ela acaba gerando uma economia. No entanto, uma economia considerável, 30%, 40%. Exatamente. E essa substituição é que ela gera uma economia de mais de 35%, né? Apesar de ser poucos pontos. Só que, de fato, como foi um projeto piloto, né, era justamente para ver e a gente queria sentir a receptividade da população. Posso dizer que na maioria, né, dos retornos que nós tivemos foi positivo. Houveram sim muitos questionamentos em relação a uma possível redução da iluminação, né? No entanto, tecnicamente isso não corresponde. O que ocorre é que por ser uma nova estrutura, ela carece de uma readequação, ou seja, essas lâmpadas que aqui estão, elas podem ser redirecionadas para fazer uma iluminação maior, principalmente dos passeios. Existe uma regulagem, então. Exatamente, que ainda vai ser realizada, né? A regulagem inicial, nós acreditamos que ela pode ser melhorada. Então, acredito que é uma tendência, né? Muitos municípios, inclusive, têm feito PPPs, que são parcerias públicos-privadas, ou seja, tira da mão do município e repassa a uma empresa que passa a receber o valor da contribuição do nosso cidadão para executar esse serviço. Alguns municípios, que é no nosso caso, têm optado por fazer uma substituição gradual com recursos próprios. Vale a pena aqui mencionar que não é um investimento tão barato. Assim como na substituição das lâmpadas das nossas casas, essas lâmpadas LED elas possuem um valor inicial maior. Porém, qual é a nossa expectativa? E isso de se fazer aos poucos para se avaliar e encontrar o melhor modelo, a melhor técnica. Não é necessariamente apenas no consumo mensal de energia, mas também no intervalo entre manutenções. Porque nós temos hoje uma equipe, são 3 pessoas ligadas à iluminação pública, servidoras do município, mais uma empresa contratada. Muitas vezes elas se dividem entre interior e cidade para poder dar conta da manutenção da iluminação pública, e mesmo assim ocorre muitas vezes que a gente acaba tendo uma defasagem de tempo em relação à substituição de lâmpadas que estão com problemas em determinados locais da cidade. Fato é, prefeito, que existe um investimento em cima de uma economia. Exatamente. Nada mais que isso. Né? Exatamente. É um investimento que vai trazer uma redução do custeio. E isso é o que tem que ser buscado em qualquer administração, seja ela pública ou privada, né? Exatamente. Então é algo que nós pretendemos continuar sim, chegando num modelo adequado, e devo aqui mencionar que a cada dia que passa, mesmo nesse curto espaço de tempo desde que assumimos
os valores dessa tecnologia têm ficado bem mais acessíveis, até por uma questão de mais prefeituras estarem o consumindo, né? Existem financiamentos que foram abertos exclusivamente para isso, né? Nós, num primeiro momento, optamos por não captar recursos de empréstimos para fazer essa substituição, mas não descartamos também a possibilidade, né? Tendo em vista o acompanhamento que vai ser feito nesse projeto piloto, a partir dos resultados perceptíveis, nós vamos fazer ou não um investimento de maior monta em relação à substituição dessas lâmpadas. Olha só, prefeito, o pessoal está entrando na live, tá? Temos a Olivia Fischer, a Carla, o Marcelo, o Miguel, a Raquel Dalberto, o Valdomiro dos Passos também está vindo com uma perguntinha aqui, a gente já vai também dar uma resolução para ele. Cara, é muito legal, o Conceito Web boa noite é a todas essas pessoas que nos acompanham, Giovanni, é uma grande satisfação. Obrigado pela companhia. Estamos batendo aqui com cerca de 30 agora, tá bom, Ótimo. tá bom. Prefeito, a situação, a gente sabe que a Lagoa Vermelha tem como principal atividade a indústria moveleira dentro da cidade. Nós temos a agricultura na área rural. A situação da ampliação da área industrial é uma realidade, o Distrito Industrial 2. Ou não? A FEPAM, que cuida do meio ambiente, tende a contribuir com relação a isso? Como é que está essa questão? Na verdade, o que ocorre? Esse projeto do loteamento industrial ele já é bastante antigo, né? Existiam algumas divergências entre município e FEPAM. Divergências de que tipo? O município cadastrou esse projeto como uma ampliação. E a FEPAM entendia que era um novo loteamento, né? Até porque existe uma diferença, uma distância espacial considerável em relação aos dois empreendimentos. Então nós acatamos o posicionamento da FEPAM, consideramos um novo loteamento, seguimos as orientações em relação ao posicionamento das áreas de preservação permanente, que também haviam algumas divergências, e então foi concebida ao município a licença de instalação. O licenciamento ambiental ele tem 3 passos. Então é uma realidade. É uma realidade. Tá. Ele tem 3 passos. A licença prévia, que é quando você diz o que e onde você quer fazer, né? A licença de instalação é quando o órgão regulador, seja município, seja a FEPAM, nesse caso pelo tamanho do loteamento é a FEPAM, ele vai dizer o que você precisa fazer. Por exemplo, que foi acordamos as áreas de preservação permanente, a reserva de uso e permite iniciar o empreendimento. O que estamos agora, Giovanni? É a questão do início da infraestrutura. Para ser liberado esses terrenos, é preciso que agora se faça o arruamento, ou seja, a divisão dos lotes, a marcação dos terrenos, a construção da rede de drenagem, a instalação da água, a instalação da luz, para que então se possa solicitar junto à FEPAM a licença de operação e, dada esta licença, a gente possa desenvolver o mecanismo de cessão desses terrenos. Que por se tratar de um órgão, de ser um investimento público, né, ele não é passado diretamente, né, é preciso se fazer uma seleção. Então isso é uma questão burocrática que mais à frente será tratada. O momento que nós estamos hoje é construção de infraestrutura, né? Então o que está sendo feito agora é a competência da Secretaria do Planejamento, que é pegar o projeto que foi submetido à FEPAM e que ela autorizou a sua construção e ir lá em loco e fazer as marcações, ou seja, determinar onde é que vai ser rua, onde é que vão ser lotes. Feito isso, passa a atribuição para a Secretaria de Obras ou então alguma empresa contratada pelo município para isso, para fazer a construção da infraestrutura. Redes de drenagem, a pavimentação, que seria o ensaibramento, né, o cascalhamento, e assim como a solicitação para a RGE da ligação de energia elétrica e para a Corsã das redes d'água. Então, é difícil a gente estimar um período, né? Eu posso dizer que ele deu um passo grande, claro. No entanto, agora ainda existe um passo grande a ser dado, que é essa construção. Mas acredito que, questão de 18 meses, nós consigamos finalizar esse procedimento. Prefeito Gustavo Bonotto, vamos para uma pergunta do pessoal que está em casa. Muito legal, tem o pessoal participando, Paulo Zanco, Germano, Piccoli, Diego Granza. Ô Diego! Meu amigo, obrigado, Diego. Enfim,
O Valdomiro dos Passos, tá? Ele vem com uma pergunta bem interessante. Pessoal, participe, pergunte. Agora nós temos a possibilidade, estamos com o prefeito municipal aqui, temos a possibilidade de esclarecer e tentar ser o, vamos dizer, ir no anseio da comunidade, né? É muito legal. Vocês mesmo na época da eleição fizeram muito isso aqui, né? Isso é muito legal. Enfim, como vai ser resolvido? Tem algum projeto para melhorar o estacionamento que está um caos no centro da cidade? Pergunta o Valdomiro dos Passos. Sim, na verdade são duas frentes de trabalho nesse sentido. A primeira é a questão da licitação para concessão do transporte coletivo. Então foram elaborados roteiros, né, para linhas de transporte. Acredito que dentro de um curto prazo nós façamos... Como é que funciona o transporte público, tá? Para chegar nisso? É feita uma concessão, ou seja, o poder público, o executivo, outorga a alguém o direito de operar um serviço que é público, né? Então, na verdade, é uma licitação que vai conceder o direito de alguém explorar. O nosso projeto ele contempla 2 roteiros de ônibus circulares com um terminal no centro do município. Seriam as 2 áreas do município se encontrando num determinado local no centro com horários rotativos, um ônibus circular. Quem já usou o transporte coletivo em algum outro município sabe que existe alguns determinados que fazem essa circulação contínua. Feita essa licitação do transporte coletivo, que aqui eu devo dizer que na gestão passada houve, digamos, uma discussão bastante grande em relação a transporte coletivo e estacionamento rotativo. Exato. E ficou acordado que o transporte coletivo deveria vir primeiro, né? No entanto, eu compreendo que o nosso trânsito ele está bastante concorrido. E nós temos empreendido esforços, como por exemplo, para aumentar o número de estacionamentos públicos em terrenos baldios, que querendo ou não acabam facilitando e auxiliando nesse sentido, mas sabemos que só isso não basta. E concordamos que o estacionamento rotativo deva ser implementado. Após a concessão do transporte coletivo, nós devemos retomar o projeto do estacionamento rotativo com a Câmara de Vereadores, pois o transporte coletivo já está aprovado pela Câmara de Vereadores. Falta que nós façamos a licitação. Na questão do estacionamento rotativo, é preciso que ele seja regulamentado, ou seja, tem que ser criada a previsão legal para que ele exista. Esse projeto estava na Câmara de Vereadores desde o ano de 2015 ou 2016, se não me engano, e foi arquivado. No ano passado, a vereadora Márcia do Carmo pediu o desarquivamento do projeto, e nós então pedimos a retirada do projeto para que pudéssemos fazer algumas alterações que nós entendemos pertinentes. Por exemplo, nós acreditamos que um estudo de viabilidade tem que ser feito com uma maior exatidão em relação à sua viabilidade ou não, mas acredito que a importância dele é justamente no sentido de organizar e não queremos de forma alguma que ele seja visto como uma forma arrecadatória. Então, uma das proposições, um dos meios que nós estamos buscando é que esse recurso que é feito para o transporte, para o estacionamento rotativo, ele tenha um destino que seja, digamos, que venha trazer benefícios para o município, além do ordenamento do trânsito. A nossa principal pauta é que esse recurso possa vir a ser utilizado, gerenciado por essa comissão pró-saúde que vem se formando. Então a nossa ideia é que esse estacionamento, um determinado porcentagem desse valor, sirva para custear as suas despesas e o restante disso pode ser investido na saúde, mas não pelo município, nem pelo hospital. Nós gostaríamos que isso ficasse a cargo dessa comissão pró-saúde, que na verdade ela é uma representação da sociedade. E daí, lógico que a gente apresenta as prioridades, apresenta as deficiências, mas seria uma forma que se discute muito de modelos de campanha arrecadatória. Por exemplo, tem pessoas que sugerem, faz para colocar na conta do telefone, na conta da luz, são mais difíceis de serem operacionalizadas. Então, qual é o nosso entendimento? Que o estacionamento rotativo é necessário para que a gente possa organizar. No entanto, nós não queremos que isso seja feito com intuito arrecadatório. Portanto, a ideia seria destinar o que for arrecadado, salvo aquilo que seria aplicado para custear as despesas, que ele possa ter um retorno para a nossa população e seja encarado, inclusive, como uma forma de doação. Afonso Pena.
A verdade contempla Afonso Pena, Benjamin Constant, Nível Castelano e algumas de suas transversais. Certo. Né? Talvez minha memória aqui me traia, mas se não me engano são 30 quadras, se não me engano. Olha aí. Né? Mas ele, na verdade, pega os trechos de maior acúmulo. Por exemplo, nós sabemos que Afonso Pena é a que mais concentra gargalos. No entanto, nós temos a Nível Castelano, nas imediações do Correio, nas imediações da Caixa Econômica Federal, na Benjamin Constant, nas imediações da Quadra Paraíso, digamos assim, e algumas de suas extensões mais relacionadas ao comércio, e as transversais a essas ruas, como Borges de Medeiros, Protásio Alves, Bento Gonçalves, elas também têm essa maior concentração de veículos. Então, ele prevê a instalação do estacionamento pago nesses determinados locais onde existe uma maior necessidade de vagas de estacionamento. Possivelmente se inicia com um projetinho piloto, alguma coisa mais central para fazer, vamos dizer, alguns testes, ou quando começar, no teu entendimento? Eu gosto muito do projeto piloto. Certo. Né? Então, por exemplo, algumas questões a gente tem trabalhado nesse sentido, como o agendamento por telefone, alguns outros programas de governo, a gente sempre começa num determinado local para aprender com a realização do mesmo, para depois fazer a expansão. No entanto, no momento em que ele for implantado, é possível que ele seja praticamente em sua totalidade. Né? Perfeito. Então, toda a área que for passível de se fazer isso, é lógico que aqui estou falando, Giovanni, mas todo isso que nós estamos comentando, ele vai ser apreciado pela Casa Legislativa, né? Que aprovado, então, dará o segmento. Mas o nosso entendimento da administração municipal é que ele é necessário, né? Vamos cumprir aquele acordo feito de instalação do transporte coletivo primeiro. No momento que nós fazermos a licitação para concessão, já submeteremos à Câmara de Vereadores o projeto do estacionamento rotativo. Pô, legal. Nós estamos aqui com o pessoal da Quaresma Advocacia, o Dr. Thiago Freitas, o Gilney Barros, o Paulinho Sérgio, o Fábio Bueira de Souza, o Clóvis Reck, grande Clóvis Reck, o Fábio Bueira de Souza, também tem uma perguntinha, a gente já vai para a pergunta, Fábio. É interessante. Para pegar essa parte do sistema de planejamento popular, nós temos um projeto chamado Somos Todos Lagoa. Não é um projeto, nós temos um programa. Um programa de governo. Isso, programa. Somos Todos Lagoa. Foi já ouvida a comunidade, essa etapa já foi cumprida, vamos dizer assim, e agora vamos para a execução. Exatamente. Então, o Somos Todos Lagoa é um programa de planejamento e gestão popular. Por quê? Ele concede à população a oportunidade de, junto com o executivo, definir prioridades. Sejamos francos, Giovanni, vou aqui usar um exemplo. Na nossa vida pessoal, muitas vezes nós queremos fazer inúmeras atividades. Queremos melhorar nossa casa, queremos melhorar nosso carro, queremos fazer aquisições. No entanto, nós não temos a possibilidade de atender tudo. Nós temos que eleger prioridades. E o eixo central do Somos Todos Lagoa era justamente isso. Quais são as prioridades de investimento do Executivo, relacionados principalmente à infraestrutura? Nós somos e discutimos com as 58 comunidades de Lagoa Vermelha. 31 comunidades do interior, 26 bairros na cidade. A partir disso, nós elaboramos um cronograma, né? Ou seja, um planejamento de trabalho relacionado às obras de infraestrutura e, paralelo às obras de infraestrutura, as demandas que foram chamadas condicionadas, estão sendo elaborados projetos e buscando recursos para sua execução. No entanto, em relação ao nosso compromisso com cada comunidade de fazer no mínimo uma prioridade, já está em andamento, né, que é a execução das obras de pavimentação, principalmente na cidade. Então hoje, nesse exato momento, nós tivemos a conclusão da rua Ulisses Bueno de Almeida, no bairro Hernani Dias de Moraes, e estamos com as frentes de trabalho abertas na rua 27 de Janeiro, no bairro Floresta, na rua Chavantes, no bairro Pagé, e também a rua Adelino Argenta, no bairro Nunes. Né? E estamos na iminência de iniciar a rua Sargento Salvador Felício Bueno, no bairro Alto Pedregal,
além das obras que fazem parte daí das demandas condicionadas e demandas extras, que assim chamamos, que são questões, no caso das demandas condicionadas, que envolvem uma maior condição de recursos, que é, por exemplo, a construção de creches, no caso do bairro Hernani, por exemplo, que está sendo construída a nova creche, ou então as demandas extras, que eram questão de bueiros, paradas de ônibus, nesse sentido, né? Então o programa eu fiquei bastante satisfeito, foi o nosso carro-chefe de 2017, foi um intenso trabalho de estar em contato com a população e trazer estas pautas para que pudéssemos incorporar no nosso planejamento, e agora o desafio é executar, né? Porque ali são praticamente mais de 20 obras que foram pactuadas com a comunidade. Nós enfrentamos inúmeros percalços, inclusive climáticos nesse meio tempo, que provocaram atrasos nos cronogramas, e agora então estamos trabalhando para conseguir alcançar novamente a meta estipulada que havíamos colocado para o cumprimento dessas pactuações feitas com as comunidades de Lagoa Vermelha. Tá certo, prefeito. Nós temos aqui o Fábio Boeira de Souza. Nosso amigo Fabinho, um grande abraço. Por aqui, o Clóvis já falei, o Clóvis Reck já falei, o Germano Neves. Todos eles vêm com alguns questionamentos, algumas coisas, alguns assuntos interessantes. O Fábio Boeira de Souza, ele faz primeiro uma afirmação, tá? E depois ele faz o questionamento. Eu vou ler na íntegra, prefeito. Tá ok. Prefeito, por qual razão a administração não inclui no contrato da empresa que está fazendo os reparos nos calçamentos que fizesse rampas de acesso nas calçadas que ainda não tenham? Geraria uma economia e em pouco tempo teríamos uma cidade mais acessível. Nas obras, um excelente questionamento, até na verdade eu acho que já houve uma indicação por parte do Legislativo nesse sentido. As obras federais, Fabinho, elas já têm essa questão em relação à necessidade de acessibilidade. Então tudo aquilo que for construído com recurso federal, como por exemplo as obras do PAC, que serão retomadas em breve, elas vêm com obrigatoriamente a construção de passeio público e a acessibilidade. Então esses trechos que vêm com recurso federal são feitos. Das nossas obras municipais, Fabinho, no momento da elaboração da licitação que contratou essa mão de obra, nós não colocamos essa previsão. Até nós consumirmos o objeto que foi contratado dessas empresas, nós não podemos incluir mais esse objeto. Mas nós recebemos com muita satisfação a sua sugestão, inclusive pelo Facebook, eu já tinha conhecimento, depois pela Câmara de Vereadores, e com certeza acredito que aqui cabe, Fabinho, um programa municipal no sentido de autorização do Legislativo para interferir no passeio público, que na verdade ele tem a sua condição, a sua obrigação, digamos assim, por parte do proprietário do imóvel, mas o poder público pode vir a atuar, pois é uma questão de domínio da prefeitura, como é no caso das obras federais. Então a sua sugestão é muito bem-vinda, ela é de muito bom tom, inclusive nós vamos encaminhar para que nas próximas questões a gente possa fazer, no mínimo quando se tratar de construções de novas pavimentações ou eleger algumas prioridades em relação à via que está sendo feita. Gilberto de Souza, a Cleonice Gargione, tem um pessoal, tá interessante aqui, prefeito, tá bom. Que ótimo. Eu acho que esse contexto, justamente que leva à interatividade, é muito interessante porque nos aproxima da população, nos aproxima da comunidade, né? E quanto mais a gente conseguir aprimorar isso, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Centro de Idoso é um projeto? Centro de Convivência do Idoso, ele é uma demanda que nos foi apresentada pelo Conselho do Idoso, onde se faz necessário, na realidade, um espaço para que se possa ter diversas atividades, como encontros, palestras, atividades físicas, como ginástica, como dança. E nós incorporamos essa demanda e essa pauta do Conselho do Idoso, na pessoa da dona Gisita, e fizemos algumas solicitações, né? E tivemos o comprometimento do deputado Covatti Filho de abraçar esse projeto, né? Então seremos contemplados para este ano com um recurso de R$250 mil para o que no programa se chama Centro de Eventos Municipal, né? Porque lógico que ele vai ter uma amplitude de utilização, não precisa ser
exclusivo ao idoso, mas o nosso principal propósito é justamente por oferecer aos grupos de terceira idade este espaço que possa vir a ser multiuso, ou seja, servir para N atividades. E pelo caráter de ser um prédio público, de ser um centro de eventos, também comporá uma necessidade que nós temos hoje, que é de um ambiente desta magnitude, desse espaço, para outras atividades, como, por exemplo, promoções de entidades sem fins lucrativos, reuniões em datas comemorativas, ou seja, é mais um espaço para a utilização da comunidade. E nós acreditamos que, lógico que não é algo que é para amanhã, devo aqui deixar claro, né? A execução da destinação de uma emenda parlamentar, ela leva, às vezes, alguns anos. Um exemplo bem presente é o SF do bairro Oliveira. Nós estamos executando uma obra com recurso que foi destinado lá no ano de 2014. Né? Então, existe uma certa morosidade que independe da nossa boa vontade. Nós fazemos o máximo possível, o melhor possível com as condições que temos, mas as barreiras burocráticas elas acabam nos levando. Mas, havendo a destinação do recurso, existe a previsão, e aí é o que mais nos limita, muitas vezes, pensar essas atividades. Então vai sair o centro de convivência do idoso, que será um ambiente para essa diversidade multiuso. Inclusive, vale aqui mencionar, Giovanni, que a ideia da instalação desse centro de eventos municipal, cuja principal objetivo é atender aos grupos de terceira idade ou melhor idade, ele vai estar inserido num contexto maior, que nós chamamos de Parque das Araucárias. Né? Nós sentimos uma necessidade em Lagoa Vermelha pelo aprimoramento dos espaços públicos, ou seja, espaços em que a população possa estar em convívio com a natureza, que tenham instrumentos para o desenvolvimento de atividades como recreação, playgrounds para crianças e até mesmo pista de caminhada e ciclovia. E nós pretendemos, no terreno municipal, na ponta do antigo aeroporto, nas proximidades da Associação dos Motoristas, destinar para o Parque das Araucárias. Esse parque ele é dividido em 4 quadrantes, sendo que um desses quadrantes será destinado a essa infraestrutura do Centro de Eventos Municipal, com o intuito de ter prioridade para o atendimento dos grupos da melhor idade. Faz parte também ali uma necessidade de construção de infraestrutura de esporte, onde o nosso objetivo é diversificar e buscar a construção de uma piscina coberta. Olha, nós vamos buscar recurso para isso. Eu não posso dizer para a população que nós vamos entregar dentro de meses. Né? É uma questão de longo prazo, onde estamos lançando um conceito e estamos trabalhando para a construção do mesmo. Então, nesse parque vai estar inserido o Centro de Eventos Municipal, essa quadra, essa piscina coberta com outros espaços para a prática de esporte, como quadras de futebol, como quadras de basquete. Um outro quadrante, quando eu falo quadrante, dizer para a nossa população que a ideia é que esse parque seja cortado por diferentes caminhos, ou seja, passeios, né, que as pessoas possam circular. Num outro quadrante será então destinado aos playgrounds, ou seja, os brinquedos para recreação, principalmente de crianças. Nós notamos hoje, Giovanni, e toda a nossa população pode perceber, que há uma procura muito grande pela Praça Frei Mateus. É verdade. Né? Então, ela está sempre com uma lotação bastante grande e nós acreditamos que um espaço mais amplo, com mais condições, poderá vir a agregar. Nos demais quadrantes e ao entorno desses caminhos, nós queremos remontar, ou seja, colocar exemplos da flora da Mata Atlântica, né? Onde nós possamos colocar as mais diferentes espécies que fazem parte do nosso bioma e que num espaço que nos permita que a população, todos nós, possamos estar em contato e saber que aquela espécie ela foi uma das principais atividades econômicas do município, que tem toda uma importância relacionada à biodiversidade. Então é um parque bastante rústico. A questão é espaço disponível, uma arborização local, né? E ainda uma reserva de espaço cujo nosso objetivo é fazer uma regeneração natural. Ou seja, nós queremos pura e simplesmente isolar uma área de terra dentro desse conteúdo do parque para que a vegetação se regenere.
Isso, Giovanni, durante décadas vai permitir para que nós acompanhemos a nossa natureza se refazendo. Então vai ser uma experiência que Lagoa Vermelha vai passar, muito legal, que vai ser de poder perceber toda uma floresta nascer naturalmente a partir da resiliência da natureza. E um outro espaço, daí mais próximo à Associação dos Motoristas, ele será reservado para ficar aberto. Existem muitos estilos de parques, né, muito comuns na Europa, onde nós temos, na verdade, um espaço de campo aberto, né, um gramado extenso, onde ali ficaria reservado para, por exemplo, quando houverem festas na Associação dos Motoristas, poder ser utilizado como estacionamento, poder ser utilizado, por exemplo, para quando vier um parque de diversões, para se a Lagoa TV quiser fazer um show num espaço aberto e botar um lonão, está lá, uso o exemplo da Lagoa TV, mas qualquer entidade ou pessoa do município, né? E também, quando não tiver evento, um espaço que as famílias possam simplesmente caminhar, passear com seus animais de estimação, fazer um piquenique, ou seja, um espaço amplo e aberto verde. Eu acho que a nossa cidade precisa disso. Então, lógico que todo esse projeto ele não vai ser executado dentro de um curto prazo. Vamos dar o primeiro passo agora, onde quando da revitalização da rua Sargento Salvador Felício Bueno, quando vai ser feita a pavimentação, vai ser feito o nivelamento dos passeios públicos, que serão o entorno do parque, onde futuramente serão construídos os caminhos para que se possa também ter um espaço de circulação e até para tomar um chimarrão, assim como nós temos nas praças na Avenida Afonso Pena, ter um espaço mais amplo. Futuramente vem a demarcação dos caminhos centrais, né, onde vai haver essa divisão de quadrantes. Posteriormente, pretendemos fazer a instalação dos playgrounds. Mais ou menos nesse tempo estará sendo iniciada essa obra que conseguimos o recurso neste ano, que é o Centro de Eventos Municipal, com o feitio dos caminhos, o isolamento das áreas para pelo lápis, regeneração natural, né? E então a arborização conforme a nossa Mata Atlântica. Esse projeto, eu fico encantado de escutar isso do senhor, sabe? Penso eu que seja algo extremamente importante e que é mais do que importante, ele é avançado. É um projeto de entretenimento, mas é um projeto de qualidade de vida. Exatamente. Né? Parabéns, prefeito. Torceremos para que tudo isso dê certo. Eu tenho certeza que está no caminho certo. E o desafio é justamente, como eu disse, né, ele foi planejado para ser construído em etapas. Né? Então ele é possível que o prefeito Gustavo realize uma etapa, aqueles que nos sucederem, se assim entenderem como pertinente, vão poder agregar atrativos, né, nesse ambiente, podendo colocar em Lagoa Vermelha um parque, que na verdade hoje nos faz falta um espaço grande com inúmeras possibilidades de recreação e entretenimento. Perfeito. Dr. Clóvis Reck tá participando da live, tem bastante gente entrando por aqui. O Gilberto de Souza, o Paulo Zanco também está vindo com mais um questionamento. Fábio Boeira de Souza, Adriana Freitas, enfim. Vamos aqui para o Dr. Clóvis Reck, ele tem uma questão bem interessante, tio. Um abraço ao nosso amigo Clóvis Reck e a todos os demais que nos acompanham. O questionamento é interessante. Teria, vamos dizer, o risco de, voltando na questão do estacionamento rotativo, porque eu tenho que voltar porque o nosso telespectador, ele deu uma retornada, vamos dar uma retornada. Com certeza. Pode ser, prefeito? Estamos aqui para isso, Giovanni. Legal, prefeito. Fico muito feliz de poder ter essa interatividade. Que legal. Com relação a essa parte do estacionamento rotativo, questiona ele se pode ocorrer o risco da gente estacionar o veículo na frente de casa e ter que pagar, uma vez que ele é morador também do centro da cidade. Nessa questão legal, eu desconheço, para ser sincero, né? Considerando que em casa existe a possibilidade da sua própria garagem, né? E dependendo da localização, muitas vezes vai ser possível fazer essa cobrança. Por quê, Giovanni?
vamos imaginar o seguinte, que um dos objetivos é justamente poder retirar desses pontos de maior concentração aqueles carros que permanecem durante um período bastante grande. Então, se ele é morador do local, vamos imaginar um edifício do centro, por exemplo, normalmente existe um estacionamento, existe uma garagem. No momento em que ele utiliza do espaço da via pública, acaba que para o comércio que está em torno, que predomina muitas vezes nessa situação, ele acaba diminuindo uma situação. Não sei dizer, não há previsão ao menos, mas talvez até seja possível, de se criar uma situação especial para esse caso. Mas confesso que não havia nos pensado nessa situação, mas é bem pertinente. Acho que cabe uma discussão mais profunda antes de dizer qualquer coisa com maior precisão. Perfeito. Prefeito Gustavo, tem uma questão bem interessante aqui. A Cleonice Gargione. Seria possível a volta da penalização quanto ao desrespeito aos semáforos? Muito bem, nós na verdade avaliamos financeiramente, Cleonice, a retomada da instalação dos, como é que poderíamos chamar, não são controladores de velocidade, são, vamos dizer, do controle eletrônico, digamos assim, né? Que se tirava foto quando se parava em cima da faixa, quando se passava o sinal vermelho, nesse sentido. O que ocorreu que acabou saindo, né? Era um problema na forma de contratação. Havia uma contratação onde era uma locação mediante ressarcimento por penalização, né? Então as pessoas levavam multas e uma parte desse recurso acaba ficando com a empresa. Esse tipo de modelo foi proibido, né? Ele não pode mais ser contratado dessa forma. Que existe hoje a possibilidade de locação, ou seja, a prefeitura locar o equipamento que fica ali. Qual é o detalhe? É o investimento, né? Hoje, os orçamentos que nós observamos... É um convênio? Não, é uma licitação, uma locação do aparelho, digamos assim, né? E essa locação, Giovanni, é o custo mais barato que nós chegamos, inclusive conversamos isso com Saranduva, que enfrenta o mesmo problema, né? Os preços variam de R$ 1.800 a R$ 4.500 por faixa. Então, se tu for imaginar a Afonso Pena, que são 4 faixas, né? Nós estaríamos falando de um custo de no mínimo R$ 7.200 por ponto, né? Então, lógico, nós entendemos que é necessário que se faça algo, né? É possível que essa fiscalização fosse feita por pessoas, né, que poderiam se fazer. O vídeo monitoramento neste sentido já vai auxiliar para, por exemplo, o sinal vermelho ou parar em cima da faixa, vai ser possível fazer autuações nesse sentido. Os controladores, como se havia a gente nesta nova modalidade licitatória, nos valores que nos foram passados, nós acreditamos que não era uma opção. E cogita-se a hipótese, até nós estamos encomendando um estudo de viabilidade econômica de um parceiro nosso, em relação aos agentes de trânsito. Veja bem, não é guarda municipal, tá? Seria exclusiva para fiscalização de trânsito, pois com o estacionamento rotativo, se implantado for, ou quando for, será necessário ter um órgão fiscalizatório mais bem estruturado. E essa mesma fiscalização poderá vir a ser mais abrangente em relação às penalidades de trânsito. Sabemos que a Brigada Militar, hoje o contingente, por ser bastante reduzido, acaba muitas vezes não conseguindo atender a questão trânsito com uma maior quantidade de efetivo, por isso talvez nós venhamos a optar por essa opção pela questão dos agentes de trânsito. No entanto, é um assunto que eu não posso aqui afirmar, estou abrindo aqui questões que hoje estão em estudo, porque é bastante delicado. Se trata de recursos que são necessários, se trata de uma nova forma de ação da administração municipal, e eu preferiria ter a conclusão desses estudos prévios para que pudesse afirmar com maior segurança. Inclusive sugiro, é uma coisa que está bastante em pauta, nós fizemos agora uma alteração no departamento de trânsito, Giovanni, então nós podemos convidar o Gisiel, que é quem está conduzindo certo esses estudos, ele e o secretário João Paulo, para fazer talvez uma entrevista ou um programa sobre isso, porque de fato é uma coisa que tem bastante coisa a ser discutida em relação a trânsito e segurança pública.
com relação ao Gesiel e ao João Paulo, com certeza vamos nos organizar para trazê-los. São duas pessoas espetaculares, o Gesiel nos auxiliou bastante, o JP é amigo da casa, assim como o senhor, e com certeza vamos nos organizar para fazer essa pauta acontecer. Que como são questões que estão em andamento, né? Lógico que eu tenho uma noção, porque a gente que desencadeia esses estudos e faz um acompanhamento, mas eles estão pesquisando no dia a dia, né? Então talvez tenham informações que, trazendo à tona, a gente vai poder também ter a percepção da nossa população. E muitas vezes é desta forma, com essa interatividade que estamos tendo aqui hoje, que a gente consegue realizar algo ainda melhor do que aquilo que havíamos pensado. Legal. Ediel também está por aqui. Um grande abraço, Ediel. O Alexandre Mugem também está por aqui. Nosso amigo Alexandre. Olha só, eu acho que a interatividade também se resume, não se resume simplesmente em perguntas, mas também em opiniões. Vamos dar uma lidinha aqui. O Fábio Boeira de Souza. A retomada do convênio, não é convênio, tá? A retomada do contrato, eu entendi o que ele quis dizer. A retomada desse contrato com empresas que utilizam o sistema de infrações nos semáforos proporciona maior segurança aos motoristas e pedestres, sem dúvida, né? Não pode esperar ocorrer uma tragédia no trânsito para se tomar providências. Perfeito, eu acho que é por aí. Com certeza. Né? É por aí. Aqui o Nice Gargione, o espaço, esse eu achei sensacional o comentário dela. O espaço que Lagoa poderia ter um lugar como um parque nesses moldes que foi falado pelo prefeito. Seria uma ideia excelente, segundo ela, não tenha dúvida. Né? São dois parques que nós temos no planejamento, Giovanni. Esse é o Parque das Araucárias, Parque Mata Atlântica. A temática seria Mata Atlântica, né? A denominação é uma questão que vem depois, pois o propósito é poder proporcionar à nossa população um ambiente para se conhecer um pouco mais desse nosso bioma. E o outro é na questão da área da hoje Lagoa Vermelha, onde ali o objetivo é recriar uma situação que seria o Parque do Tropeiro, o Parque do Tropeirismo, também não tenho uma certeza do nome, onde o objetivo seria também ali uma pista de caminhada, um caminho, por assim dizer, e que se pudesse remontar ao longo deste caminho passagens ou momentos em que os tropeiros que saíam lá do estado de São Paulo até as charqueadas viviam sobre lagoa, que acabava acontecendo. Também para ajudar a conhecer a história do nosso município. E aí ali também contempla uma pinguela sobre a lagoa, o deck, e ali a ideia seria fazer uma possibilidade de concessão, em que alguém pudesse explorar o parque de forma econômica, não cobrar entrada. Mas a ideia é permitir que licitar, né, no caso, se houver algum interessado, para a construção de uma casa estilo caboclo, ou seja, que remonte os finais do século XIX, construções que nós temos, inclusive, fotografias de Lagoa Vermelha, ou seja, fazer algo histórico e que com a condição de que ali se vendam produtos de Lagoa Vermelha, inclusive o churrasco, que nós estamos buscando, o churrasco, modo de dizer, a carne, porque nós estamos buscando, Giovanni, construindo a certificação do churrasco da Capital Nacional do Churrasco. Certo. E aí esta marca, ela precisa de um ponto de venda estratégico, né? E a nossa ideia é conceder esse espaço para que algum investidor possa construir, explorar economicamente a casa em específico, não cobrar entrada para o parque e que possa então ali disponibilizar produtos de Lagoa Vermelha. Nós temos algumas novidades. A confirmação da Caixa sobre a Presidente Vargas vai junto com a pergunta do Pablo Vinícius. Pablo Vinícius, quero saber do prefeito sobre a Avenida da Presidente Vargas. Tem alguma resolução? Tivemos, né, ainda neste mês, um novo entendimento, né, e uma liberação pela retomada das obras. Então, este processo, para explicar, né, que são a Presidente Vargas, mais 12 trechos, que havia uma ação judicial que paralisou as obras, né? A licitação ocorreu, houve um vencedor, uma outra empresa questionou esta licitação,
tivemos uma decisão em favor da empresa que havia ganhado o certame em primeira instância. Em segunda instância, a decisão foi em prol da reclamante, ou seja, da outra empresa, e agora a empresa que foi vencedora do certame, ela conquistou um mandato de segurança com efeito suspensivo sobre a decisão que mandou habilitar a outra empresa. No entanto, quando houve essa suspensão, há a possibilidade de retomada das obras, pois passa a valer aquela decisão de primeiro grau. Então essas obras serão retomadas. A obra da Presidente Vargas, eu preciso deixar claro que ela não é imediata. Está sendo construída uma tubulação específica para a condução de esgoto domiciliar que vai percorrer toda a extensão da Presidente Vargas. Então, antes de haver a revitalização completa dela, o que vai ocorrer é a colocação dessa tubulação por parte da Corsã, para que posteriormente seja feita a sua revitalização. No entanto, com essa liberação, com essa perspectiva, nós estamos também trabalhando, Giovanni, para a liberação da nossa usina asfáltica da Prefeitura Municipal, que ela estava sem licenciamento ambiental, portanto não poderia ser operada. Agora nós estamos quase concluindo o trabalho que foi necessário para que pudéssemos operar com ela. Assim que possível, nós faremos um recapeamento das áreas mais críticas da Presidente Vargas. Não é ainda a revitalização, mas é considerando que, para que se possa colocar as obras de revitalização, é necessário que a empresa que hoje presta serviço para a Corsã coloque a tubulação de esgoto. Nós vamos fazer melhorias pontuais nos pontos mais críticos da Presidente Vargas. É importante ressaltar que não é apenas o asfalto, né? A grande questão é que não é apenas o leito da pista, mas trata-se também de um grande problema que é a drenagem, ou seja, a rede de captação pluvial. Ela vai ser construída toda novamente, né? Porque em muitos pontos não existe, e aí acabam ocorrendo enxurradas, pontos de alagamento. Citar um dos trechos que nós mais recebemos reclamações, que é nas imediações que agora faz perto da Autopeças Ferri, do antigo mercado Atacadão do Povo, né? Perto do Trevisan, ali da Alrute, né? Da loja de materiais de construção. Ali o que nós temos é um problema de drenagem, né? Então nós podemos fazer uma melhoria, ok? No entanto, o acúmulo de água no acostamento ele vai continuar até que se construa toda a rede. E considerando que é uma obra que já está contratada e que tem a previsão de recursos, nós não tínhamos como em prefeitura executá-la anteriormente. Então agora ao menos nós temos uma boa notícia. Essas obras são retomadas pela rua Valdomiro Nepomuceno, no bairro Hernani Dias de Moraes, fazendo por sequência as demais ruas que ali estão previstas, depois no bairro Alto Pedregal, a rua Castro Alves, para posterior, então, migração para esta bacia de contribuição, que daí é onde estão sendo instaladas essas redes de tubulação. Possivelmente a rua Frei Humberto, para depois se fazer a Presidente Vargas. Prefeito, nós temos que dar uma retornadinha, ok? Né? A gente segue um pouco adiante, às vezes para dar 3 passos para frente tem que dar um para trás, né? Mas vale a pena que o Marcelo Oliveira, amigo prefeito, referente aos redutores de velocidade na Avenida Afonso Pena, da esquina do Ser Auriverde, que ele fala aqui é uma realidade, da esquina do Ser Auriverde até o trevo da BR-285 e do trevo em direção ao centro, onde nos finais de semana vira pista de corrida. Prefeito, parabéns pelos projetos a serem realizados em nosso município. Certo. O Marcelo Oliveira. Obrigado, Marcelo, um grande abraço. O Marcelo aqui, quero ressaltar, ele coordena um grupo de defesa civil do município, prestou um auxílio muito grande naquele evento do granizo, e participa com bastante opiniões da nossa administração, para mencionar que, de fato, ali é um trecho crítico, né? E nós, não sei se toda a nossa população sabe, nós contratamos uma empresa de consultoria em mobilidade urbana e segurança viária, que se chama, né? Para que se faça um estudo completo da cidade, né? Então, nesses pontos onde existe a possibilidade de maior aceleração, serão instaladas não quebra-molas, mas sim faixas elevadas, né, que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que vão possibilitar uma maior limitação do tráfego de veículos em alta velocidade, assim como em demais pontos. E eu quero aqui justificar que essa exigência de um parecer técnico de um engenheiro de trânsito, ela é uma necessidade legal. Nós temos, Giovanni, na prefeitura, 100
pedidos de quebra-mola, né? O que ocorre? Dá uma melhoria na via, há necessidade de se fazer algo para controlar a velocidade. No entanto, não são só quebra-molas as soluções para limitar a velocidade. No entanto, também nós temos que seguir uma determinação legal. E para isso foi necessária a contratação de uma empresa com engenheiro de trânsito que vai fazer um estudo de toda a mobilidade urbana de nosso município, inclusive dos redutores de velocidade mecânicos, que não seriam os controladores eletrônicos, mas seriam a opção que nós estamos adotando com mais frequência. Tenho praticamente certeza. O Germano Piccoli, ele pegou justamente esse ponto, fazendo um questionamento com o presidente da OAB, União das Associações de Bairro. Tenho corrido pelos bairros da nossa cidade e a maioria dos pedidos dos moradores é para a colocação de quebra-molas. Aí, tamo junto. E é a colocação de quebra-molas em virtude de alguns motoristas não respeitarem as leis de trânsito. Alguma previsão ou solução? Está respondido. Tá, exatamente. Agora estão sendo encaminhados muitos pedidos, né? Também haverá uma liberação muito grande, Giovanni, aqui preciso fazer uma ressalva da construção de quebra-molas, quando da operação da nossa usina asfáltica. Então, por uma questão de custos também, a gente está esperando esse investimento dar o retorno para que a gente possa atender a grande número desses pedidos. Mas vale aqui lembrar que também está sendo desencadeada campanhas educativas, que na verdade a educação no trânsito, até mesmo a organização, falávamos de estacionamento em si, tudo passa pela responsabilidade do motorista. Então nós vamos fazer um grande investimento em segurança viária, melhorando a sinalização, melhorando as ferramentas para controle das ações dos motoristas, mas isso nada adianta se não houver a nossa colaboração em relação a uma consciência de maior responsabilidade no trânsito. Perfeito. Pablo Vinícius, prefeito, uma ideia para o prefeito, por que não cria um parque temático? Acho que está mais ou menos dentro daquilo que já foi colocado por aqui. Um parque temático lá na Lagoa Vermelha, tipo Machadinho. Não, mas eu acho que dá um gancho para uma nova questão, né? Pois é, exatamente. Porque tem a questão das águas termais. Exatamente. Existe a possibilidade técnica e operacional, sem dúvida, porque passa aqui por baixo. Giovanni, então vamos lá. Então, para o Pablo Vinícius, né? Isso. No Parque da Lagoa, a ideia é criar um parque temático em relação ao troperismo, que inclusive está ligado à lenda que dá origem ao nome, e nós teríamos 2 parques, né? O Parque da Lagoa e o Parque da Mata Atlântica, ou das Araucárias, ali por se dizer. Em relação a um parque semelhante ao que é em Machadinho, na verdade nós temos algumas limitações, ou seja, o poder público não pode exclusivamente fazer, até poderia, mas não temos recursos necessários. O que nós estamos fazendo? Estudando formas de fazer parcerias público-privadas para a construção de um parque de águas termais em Lagoa Vermelha. Aqui eu devo explicar para que não se entenda mal a ideia, né? Dentro de um planejamento, nossa administração deve apresentar, dentro de poucos dias, Giovanni, o nosso planejamento estratégico, que ele foi baseado nas 58 reuniões do Somos Todos Lagoa, no nosso plano de governo que foi apresentado no momento da campanha eleitoral, no Planeja Lagoa, que foi um trabalho de planejamento estratégico de longo prazo realizado, além, lógico, das participações extemporâneas da nossa população. E nós entendemos que um dos eixos da nossa administração será o de geração de emprego e renda. Para a geração de emprego e renda, a administração do município tem limitações. Nós vamos atuar através da capacitação, seja pelo Centro de Formação de Agricultores, seja pela Escola do Fazer, que proporcionará qualificação para a indústria e comércio, e nós queremos uma forma de incentivar cada vez mais esse setor que é importantíssimo, que é o turismo. Então nós temos prestado um apoio bastante grande ao roteiro que já está instalado. Queremos, com o Centro de Formação de Agricultores, instituir o curso sobre o churrasco de Lagoa Vermelha, que já existe uma marca, uma percepção da sua qualidade, e acredito que poderá vir a ser um atrativo. No entanto, nós temos uma possibilidade que eu acho fantástica, que é a de instalação de um parque de águas termais. Como disseste,
O recurso hídrico ele existe, e lógico que conforme for o local geográfico há uma maior dificuldade ou não para a operação. O executivo tem a vontade de fazer. O que nós precisamos é encontrar a forma, né? Ele não pode ser um parque público. E seria uma parceria privada, com certeza. O investimento necessário, eu não tenho como Público-privado. precisar, né? Porque ele foge da minha alçada, né? Mas Porque tem uma para ter que contar, então. Não sei, ainda bem que nós estamos sentados aqui. O Pablo, que está fazendo um empreendimento sensacional na entrada da cidade, que é uma churrascaria, mais do que uma churrascaria, um centro Muito bonito. Está ficando sensacional. Um centro de alimentação, de entretenimento, porque vai ter ali várias outras coisas relacionadas, inclusive, ao gauchismo, inclusive a nossa tradição. Trenzinho, ele quer fazer... Ele me mostrou lá, tá ficando sensacional. E ele fez uma estimativa de gasto com relação a atingir as águas termais. Então, cada poço teria um custo aproximadamente de 1 milhão a 1,5 milhão de reais. E aí mais a estrutura de piscinas e de acomodações ao entorno, né? Então, o que o município estaria disposto? Área, e conceder para que se fizesse a infraestrutura, ou então, o que eu imagino que a forma seria mais correta, através da PPP, né, a participação do município pode ser maior ou menor, isso é discutível, né? Mas seriam cotas de investimento. Ah, certo. Vamos imaginar que, no exemplo do que existe a Codesa, tá, poderia se fazer algo em relação ao Parque de Águas Termais. Por quê? Vamos imaginar, Giovanni, que você tem 2 terrenos em Lagoa Vermelha que você comprou para investir o teu dinheiro. Na verdade, você compra esperando que o mercado valorize e que você tenha um retorno financeiro. Eu acredito que a ideia do parque ela é viável. Nós temos já encaminhado o estudo de viabilidade do parque. Por quê? Para que eu chegue e faça uma proposta para algum investidor ou para que eu justifique para o nosso cidadão que nós estamos investindo X mil reais do dinheiro público nisso, eu preciso ter no mínimo um estudo bem detalhado mostrando a sua viabilidade. E isso já está encomendado. A partir disso, eu imagino que se poderiam dividir em cotas, né, e diferentes investidores que hoje têm a aplicação assim, nas mais diversas modalidades, comprar, né, cotas desse investimento para um futuro retorno financeiro. O que Lagoa Vermelha ganharia com isso? Não é o turismo, não é o lazer para nós, necessariamente. Lógico que vai ser possível, nós vamos poder, nós vamos ter lá. Mas pense comigo, a demanda que existe hoje, citando o exemplo de Machadinho, que já foi comentado, do município de Marcelino Ramos, do município de Piratuba, e considerando a localização de Lagoa Vermelha, acredito que nós teríamos condições de fazer algo que seria extremamente pertinente. E esse público que seria atraído para Lagoa Vermelha por essa atração maior, com certeza, por exemplo, viabilizaria outras questões, como o roteiro turístico que tem se trabalhado. É excelente, é um passeio que eu recomendo para todos, é um dia diferente que você vivencia, onde foi feito um trabalho muito bonito com as pessoas que participam dessa associação, que você vai visitar pontos históricos de Lagoa Vermelha, vai conhecer um pouquinho mais da nossa história, vai vivenciar, saborear um delicioso churrasco, um café de chaleira, só que fica difícil de nós imaginarmos que as pessoas venham, por exemplo, de Porto Alegre, Caxias do Sul, para fazer o roteiro. Certo, né? certo. E, no entanto, no momento que você tem uma atração maior, você veio passar alguns dias de férias, você vai conhecer outros pontos. Então, isso acaba melhorando o comércio local, seja estrutura de alimentação, seja outras estruturas de lazer, e você vai acabar captando um recurso para a cidade bastante importante na geração de emprego e renda. Prefeito, nós já estamos estourando o nosso tempo, né? Já estamos além do nosso tempo. Ainda não além, mas já estamos estourando o nosso tempo. Eu fecho os olhos ali na região do Lagoa Parque Hotel e naquela descida ali, eu imagino algo que pudesse englobar o turismo, mas de uma maneira regional, de uma maneira mais que regional, nacional.
entende? Eu fecho os olhos, eu não sei porquê, mas eu fecho os olhos ali e vejo... Tu és um visionário, Giovanni, porque eu acredito que é algo bastante plausível, né, de ser realizado. Não sei se tu concordas comigo, mas eu fecho 100% com o que tu falaste, que é a questão de que seria uma estrutura de âmbito nacional. Aham, né? com certeza. Porque basta, quem quiser perceber, né, basta tentar reservar um hotel em Machadinho, Marcelino Ramos. Vai ver, lógico que existem temporadas de alto e baixo, mas são valores... Itaqui fez um resort sensacional, não sei se o senhor está sabendo. Não sabia. Itaqui tem um resort sensacional de águas termais, sabe? Agora eu não me lembro o nome. Itaparque Resort, alguma coisa assim. Itatermas. É muito bonito o local lá. E é mais ou menos isso aí que a gente está conversando agora. E só para explicar, né, dessa questão de Machadinho, por que a prefeitura não faz? É porque a prefeitura não tem, as nossas obrigações são diversas, né? E eu entendo que isso tem uma viabilidade econômica e que a atuação do poder público, ela deve ser restrita àquilo que a iniciativa privada não consegue fazer por si só. O que nós podemos auxiliar é nessa alavancagem, que nós estamos buscando a forma de se fazer. Mas, por exemplo, Machadinho... a construção, né, às vezes nos pergunta, ali é um retorno, inclusive, da construção da barragem, né, da Maesa. Houve uma participação de recursos para fortalecimento da economia local e acaba facilitando, né? Então não são recursos públicos que são empregados exclusivamente nesses empreendimentos. Mas eu quero ter em mãos, dentro de pouco tempo, o estudo de viabilidade, mostrando o quanto é necessário se investir e o quanto economicamente viável isso é, né? E paralelo a isso ter um esboço, um anteprojeto, como a gente chama, que é mostrando o que fazer, para então buscar parceiros para a realização desse objetivo. Tá certo. Prefeito Gustavo Bonotto, nós vamos encerrar, o Fábio ainda tem alguns questionamentos Fábio, segura para semana que vem, eu gostei, eu vou vir semana que vem de novo. A rua Protásio Alves, vamos dar férias pro Dondoni. Vamos dar umas férias pro Dondoni. Eu acredito muito na interatividade. Com certeza. Existem determinadas coisas que a gente tem que dar uma aperfeiçoada com relação ao questionamento. Brincadeira, o Dondoni que não vai ficar bravo comigo. Não vai. Ele é um cara que não se afrouxa para trabalhar, né? Certo. Mas então, se tu quiseres, de repente, até deixar para o Fábio, né? Muitas vezes ele nos envia questionamento, eu acabo demorando, devo dizer, Fábio, mas quando tu precisar de uma celeridade maior, que envia o questionamento, e isso serve para toda a nossa população, a página da prefeitura. Certo. Né? As minhas redes pessoais, o Giovanni é testemunha, muitas vezes eu acabo demorando para dar o retorno, né? É isso, mas a gente está sempre aberto aos questionamentos e faz questão de esclarecer as mais diferentes perguntas da nossa população. É isso aí. O Fábio falou da Protásio Alves, o Alexandre Mugin fala também das entradas da nossa cidade, com um pouco... Não é que com pouca iluminação. A iluminação dos trevos está encaminhado, Alexandre. É a cargo do secretário Admilson. Ali acontece que é necessário algumas liberações do DENIT, já foram solicitadas, e o Admilson está providenciando a iluminação dos trevos. A Protásio Alves se refere ao trecho entre a 285 e a UPF, já está programado o recapeamento e ali sim uma melhoria consistente. É o próximo ponto das lâmpadas de LED, considerando que é um ponto de bastante tráfego de pessoas, né? A gente pretende, quando fizer o recapeamento, melhorar o passeio público. Está previsto uma pracinha num triângulo ali, ela é bastante pequena, mas é até para dar uma embelezada no lugar e proporcionar local à população. Não sei se era essa a pergunta que me antecipei, mas são questões que estão na pauta, né, para a gente poder acelerar. Legal. Rafael Acorce, Adriano Douzan, Pablo Vinícius, José Franklin da Silva. Opa, esse é meu parente. Alexandre Augusto. Alexandre já foi. O Jorge Fantinel. Pô, Fantinel, hoje esteve aí falando conosco aí, nosso assessor jurídico. Um abraço. Nosso assessor jurídico. O Léo Zanin, meu amigo. Pessoal, muito obrigado. Olha, hoje foi impressionante aqui a participação, né? O Léo Zanin. Abraço, Giovanni, Gustavo, parabéns pelo ótimo trabalho. Cleonice Ribeiro, parabéns, prefeito. Alexandre Augusto Mugin, ótimo prefeito.
Paulo Zanco também elogiando aqui o pessoal. É isso aí. Acho que o caminho está traçado. Giovanni, gostei muito dessa abertura, dessa interatividade. Agradeço àqueles que nos acompanharam, que enviaram questionamentos. Estamos sempre abertos. Agradeço a ti, Giovanni, por esse bate-papo, que acho que foi sensacional. Nos permitiu aqui colocar coisas que de primeiríssima mão, inclusive, né, que coisas que ainda estavam nos bastidores, mas que eu acho que é importante colocar para a população até para sentir qual é a percepção a respeito. Então, meu muito obrigado, me coloco sempre à disposição para que possamos ter mais momentos como este. Que legal, prefeito Gustavo Bonotto. Lembrando que os melhores momentos vão estar amanhã no telejornal Boa Noite Cidade. Isso eu estou falando que é uma necessidade que nós temos, que tivemos muitas novidades mesmo, e amanhã para o telejornal, com certeza, alguns trechos a gente vai pegar e vai reproduzir por lá. Pessoal, Lagoa em Pauta, Lagoa TV, a nossa TV, junto com você, aonde você estiver, dentro da sua casa, no seu carro, 3G, Wi-Fi, notebook, computador, telefone celular, não existe fronteira, né? A fronteira, na realidade, se estabelece muitas vezes pelo nosso pensamento, mas não pela viabilidade, não pela... Às vezes a fronteira é ideológica, mas não é técnica nem operacional, porque a Lagoa TV está dentro da tua casa, onde você estiver, justamente trazendo para você o melhor de Lagoa Vermelha e o melhor da nossa região. Pessoal, muito obrigado, tá? E amanhã tem o programa Zona Livre e a gente volta, se Deus quiser, na quarta que vem, com mais Lagoa em Pauta para você. O Dondoni é destituído, então tô eu aqui. Tá bom, valeu, pessoal. Matar o Dondoni. Não. Show.